Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar Bitcoin. Eu gravei um vídeo ontem ou anteontem, mas eu acho que é interessante eu gravar de novo mais um porque mudaram algumas coisas, tá? Os ursos podem estar tirando um pouquinho de folga. Nós estamos em momento decisivo. Lembrando que o viés macro ainda é continuação de queda. O que eu estou falando agora é de um repique que está acontecendo, que pode ter continuação, e aqui eu vou explicar os motivos que esse repique pode ser um pouquinho maior, tá? Nesse momento, estamos numa resistência importantíssima, porém com força. Alto indício de romper essa resistência. Qual seria ela? Então, aqui, se você pegar o seu gráfico de 3, 4 horas, vamos abordar aqui esse order block aqui, ó. Tá aqui, exatamente aqui, tá? Então, o preço tem que subir muito pouquinho, né, no máximo, e já cair, tá? Senão vai ter continuidade de alta, vai fazer um pivô, né? Então, ó, tá querendo apontar para fora aqui, né? Se fechar aqui acima de 62.200, mais ou menos, né? No 4 horas ali, é indicativo de continuação de alta, tá? De que vai fazer um pivô de fato. Então, eu considero essa resistência aqui a mais importante, porque foi ela que originou o fundo mais fundo que foi aqui, né? Aqui nós tivemos aqui esse paviozinho, mas, por exemplo, se eu colocar aqui no gráfico aqui de 3 horas, né? Apesar de ter esse pavio mais baixo aqui e mudar para o gráfico de linha, olha só, né? Ele está mais ou menos aqui no mesmo tamanho. Então, o pivô está acontecendo, né, com o rompimento dessa resistência, tá? Se acontecer, né? Estou supondo que vai romper, tá? Então, ao romper aqui, né, a gente vai seguir para as resistências mais acima, que eu coloquei ali no grupo quais são, tá bom? E outro motivo por que eu acho que essa resistência aqui é a resistência de curto prazo mais importante, porque veja bem, qual era o fundo mais fundo, né? Tirando esse daqui que foi tirando daqui para frente. Qual que era, né? Era esse daqui, correto? Porque teve um movimento de baixa, né? E depois iniciou o repique. Então esse aqui, naquele momento, era o fundo mais importante, né? E ele foi rompido, certo? Então olha só, aqui, ó, rompeu, né? Nivelou o fundo aqui, ó, nivelou, repicou e foi desse topo que originou o movimento que rompeu. Entendeu? Então, aqui é a resistência que está mantendo a tendência de baixa nesse time frame que eu estou analisando, né? 4 horas para baixo, tá bom? Ó, olha a força, está rompendo. Então, rompendo ele, tem chance, né, de ter continuação de alta, tá? Então, quem está shortando e o seu stop está próximo, tá? Tem que fechar a operação. Entendeu? Se está no lucro, fecha a operação. Se você quer deixar rolar, desce o stop para o lucro, né? Ou no zero, tá bom? Para você segurar suas operações. O mesmo vale para altcoins, tá? Nesse momento. E olha só, quando rompeu aqui, ó, que eu falei que desse topo rompeu, ele rompeu com muita força? Continuou que era forte? Não. Tá vendo que ele rompeu fraco? Isso mostra que os ursos não tinham força para ter continuidade de queda, né? E agora está rompendo para cima. Tá bom? Então, olha lá. Vamos mudar aqui para o tempo gráfico diário agora, para vocês verem. Olha só o que está acontecendo no tempo gráfico diário. Espera aí. Ó. No tempo gráfico diário, nós temos aqui fundos descendentes, porém o RSI, olha aqui o RSI, ó, fundo e um fundo ascendente. E esse fundo ascendente, ele está apoiado na zona aqui de 30. Então, eu sempre gosto de divergências assim, cuja o fundo ou o topo da divergência está apoiando e voltando para dentro da faixa 70-30. Né? Se for divergência bear, né, ele vai fazer um topo e o outro topo aqui, apoiando aqui, entendeu? Se for divergência bull, desse jeito. Então, isso aqui é um indicativo, tá, de divergência que tem força, né? E o estocástico, ele está também, ó, com a mesma divergência e curvando para cima. Então, vai ter um repique, chances altíssimas de ter um repique nesse tempo gráfico diário, tá? Aonde que eu ficaria atento, né? Com o RSI aqui na faixa de 50, né? Ficaria atento. Se tocar em um order block resistência. Possivelmente isso vai acontecer nessa faixa aqui, ó. Possivelmente, vamos ver, né? Só que eu acho que ainda é pouquinho, tá?
mas possivelmente vai acontecer aqui nessa faixa aqui, que está marcado ali em 64.500, mais ou menos. Vamos acompanhar, porque aqui seria uma resistência, certo, do tempo gráfico diário. Lembrando, essa primeira que eu marquei aqui, do tempo gráfico de 4 horas, rompendo ela, inverte a tendência no tempo gráfico de 4 horas, e aí seguimos para a resistência do tempo gráfico diário que está aqui. Agora, outra questão que a gente tem que responder. Essa resistência do tempo gráfico de 4 horas e do tempo gráfico diário é uma resistência de liquidez externa ou uma resistência de liquidez interna? É uma resistência de liquidez interna. Se é uma resistência de liquidez interna, ela tem muita força ou não, né? Ela está dentro do range abaixo de 50% ou acima de 50%, né? Isso são pontos importantes para você quantificar a força dela, né? E olha só, então vamos lá. Qual é o range ativo, né? O range, ele é uma estrutura cuja nenhum repique tocou os 50% ainda. E nós identificamos esse range que ele vem desde aqui, ó, de 78, tá bom? Desde aqui. Então, o range é esse, tá? Topos e fundos de liquidez interna tendem a ser mais manipuláveis do que liquidez externa, entenderam? E zona de touros é abaixo de 50% e zona de urso é acima de 50%. Então, para quem é trader conservador, né, quer shortar de 50% para cima, né? E se não chegar lá? Se não chegar lá, não tem problema, né? Mas eu estou falando do trader conservador. Ele quer que chegue lá em cima porque ele sabe que lá em cima tem mais ursos e o risco-retorno fica melhor para sua operação, tá? Então, somando as análises de que pode ser que tenha um repique no tempo gráfico diário, né? Então vou ficar, né? Se eu sou um urso, vou ficar ali mais conservador, entendeu? Vou esperar mais, né? Quanto mais subir, melhor, entendeu? Tá com força rompendo agora a resistência do 4 horas. Opa, então não vou procurar resistência no tempo gráfico de 4 horas. Vou dar zoom out e vou esperar tocar numa resistência no tempo gráfico diário ou mais, entendeu? Então, tá aqui, ó, 0.382 da fibra tá nessa zona aqui. Então, essa é uma zona interessante de olhar, né? Mas não tá em 0.5 para cima, certo? Então, vamos acompanhar aqui, ó. Vamos ver se eu puxei essa fibra certo. Só vamos tirar a dúvida aqui, tá? Ó, eu acho que tá certo. Vamos pegar desse topão aqui em cima para ver, ó. Tô olhando numa hora, certo? Se eu pegar daqui, ó, até aqui, ó, já teve repique que pegou em 50% dela, então não é daqui. Se eu pegar daqui, ó, o preço caiu e voltou aqui. Num time frame menor, isso aqui é um repique, tá? Ele já pegou em 50% ali, ó, num time frame menor. Entendeu? Ó, vamos colocar aqui no 9 minutos. Quer ver? Eita. Olha lá. Só para tirar dúvida, ó. Porque assim, eu quero algum repique que não tenha tocado de 50%. Ó. Ele caiu e repicou, passou de 50%, tá vendo? Então, desse topo não é, tá? Daqui, ó, ele já subiu lá, ó, e já bateu em 50. Mesma coisa aqui. Então, vamos vir daqui, ó. Pá. Né? Dali, ó. Vamos ver assim, ó. Ali não pegou em 50? Pera aí, deixa eu ver. Mas talvez no M3 tenha pego. Vamos colocar no 3 minutos. Isso aqui é o refino da FIBO, tá? Para você ter certeza absoluta que nenhum time frame teve repique que pegou 50%, entendeu? Eu sei que é meio chato fazer isso, quando você tem que rolar lá para trás, mas é o certo. Aqui, ó. A internet tá uma beleza, né?
No M3 não tinha pego, tá? Nem foi muito lá atrás. Então vamos continuar. Aqui é M9, ó. Desse topo. Continua, né? Não pegou 50% em nenhum ainda. Então vamos continuar a FIBO, ó. Então vamos continuar a FIBO. Aqui, ó. Continua. Aí caiu aqui, ó. Essa aqui é a FIBO que eu tinha marcado. Vou deletar. Continua caindo. Pá, agora, ó, repicou. Pegou 50% lá em cima. Então, deleta essa FIBO. Então, ó, o topo é aqui, ó. Vamos começar a FIBO daqui, porque foi aqui que teve o repique que passou de 50%. Estamos aqui, ó, em 78 e 100. 78 praticamente, ó. 78, 78. Continua. Ó, não pegou. E é essa FIBO aqui, ó, que tá até agora, tá? Então, aqui nós temos a FIBO correta, né? Que tá marcando o range de baixa. Beleza? Que tá aqui até agora. Então, pessoal, se for acontecer um repique forte, né? É essa FIBO aqui que está mantendo a tendência de baixa e eu quero shortar só acima de 50% dessa FIBO, né? 0,382 é um ponto que eu tenho que ficar esperto, porque se tiver muito fraco, não vai passar dele, né? Mas se o repique for maior, né, vai vir nessas zonas aqui, tá? Então nós temos aqui, ó, próximo de 0,5, olha só, nós temos aqui esse imbalance com o breaker blocker. Deixa eu colocar aqui no time frame maior, olha só. Tá vendo, ó? Tem essa velhinha de venda aqui, ó, tá? Né? Deixa eu colocar no tempo gráfico diário. Deixa eu ver. Vamos ver mais pra cá. Ó, tem essa velhinha aqui de venda, bem aqui, que tá passando aqui no nível de 0,5 da FIBO, tá? E passando por uma ineficiência no tempo gráfico diário. Então, beleza. Então, isso aqui é um breaker blocker. Então, é uma resistência. Beleza? Particularmente, eu não gosto muito de operar assim metade do FGV, né? Com breaker, às vezes ele para, mas não é uma coisa que eu gosto. Porém, aqui no passado, ó, tem toda essa zona de consolidação, então, às vezes, reforça aqui essa resistência, tá? Então, para mim, resistência aqui tem que ficar de olho. Se não cair agora, tá? É aqui no tempo gráfico diário, em 0,382. Aqui em 0,5. E a mais forte de todas, na minha opinião, é essa. 0,786 com esse order block aqui, tá? Por quê? Porque foi desse order block aqui, olhando no tempo gráfico diário, que é 0,786, que é uma FIBO fortíssima, né? Onde muitos bots agem aqui nesse nível. E foi daqui que originou o movimento impulsivo de baixa, com velas direcionais, que rompeu o fundo mais fundo anterior. Aqui. Beleza? Então, são esses os pontos interessantes aqui para ursos shortarem. Qual que vai ser? Né? Pode ser até esse primeiro aqui. Ó. Se começar a cair daqui, gente, aqui está fraquíssimo, né? Então, qual que vai ser? Aquele que confirmar topo, entendeu? Então, você tem que esperar fazer um pivô. Por exemplo, se for pivotar agora aqui, ó, olha lá que legal, ó, já tá aparecendo urso aqui, ó, tá vendo? Então, olha que doido, nesse momento aqui, ó, aqui pode ser um choque, tá? Se ele fazer isso aqui, ó, apesar de estar forte, fazer isso aqui, marcar um topo aqui, ó, você tem um stop coladíssimo aqui em 62.200, entendeu? Coladíssimo, tá? Então, aqui é uma possibilidade, né? Mas se continuar, aí vem nesse de cima, né? Aí nesse de cima aqui, como é uma resistência do diário, eu queria um pivô no time frame, assim, talvez de 1 hora, né? Se vier aqui em cima, né, o imbalance mais breaker, espera fazer um pivô. E agora você vai aguardar pivô. Lembrando, quem é touro, quem é urso conservador, ele quer shortar um pouco mais para cima. Se você shortar um pouco mais para baixo, de 0,5 para baixo, o que você tem que fazer? É possibilidade? Claro que é possibilidade, mas o que você tem que ter em mente é: estou abaixo de 50% do range. E existe possibilidade de um repique maior. Então, meu take vai ter que ser cedo,
né? E meu stop tem que ser colado, porque daí eu tenho stop colado, take cedo, o take já paga o stop, entendeu? E aí eu tô seguro, né? Então, no risco 1 para 1, você tem que fazer pelo menos 60% de parcial, que vai pagar o custo do seu stop caso volte a subir e ainda dê um lucro mínimo, né? Tem que pagar taxa, entendeu? Então, no mínimo 60%. Se você quer garantir mais ainda, vende 70%, né? Agora, quando você pega um trade que está acima de 0,5 da FIBO, aí você pode deixar andar um pouco mais, né? Porque você já está numa zona de ursos, entendeu? Bom, então é isso, tá? Não deixe a análise de time frame menor atrapalhar o viés no time frame maior, né? Beleza? Então, tem indícios de que pode ter um repique no tempo gráfico diário, né? Eu ficaria mais confortável aqui em cima. Trade aqui, que eu mostrei esse aqui do 9 minutos acontecendo, aqui ó, do 3 minutos acontecendo, é trade no 3 minutos, né? Ele pode simplesmente fazer isso aqui, ó, pá, pá, cair um pouquinho mais, vir até aqui, ó, né? E voltar a subir. Ou vir até aqui, que é interessante essa zona também, e daqui voltar a subir, entendeu? Voltar a subir e renovar esse topo e for lá em cima. Então, é trade, né? No 3 minutos. Olha só essa linha de tendência aqui, ó. Eita, caramba. Ó, a linha de tendência aqui, ó. Tá vendo? Ele pode... Vamos ver se essa linha tem mais aqui para baixo, ó. Ó, ele pode respeitar essa linha de tendência, né? Então, se for ser essa linha de tendência, vai ser nesse suporte aqui, ó. Né? Seria... Ele poderia cair aqui em forma de canal, assim, ó. Por exemplo, né? Então, quem está shortando já está vendo isso, vai fazer um trade no 3 minutos. Só se perder essa linha de tendência aqui, que aí talvez, opa, aí as coisas, né, pode ser que mude um pouquinho, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Acho que foi importante abordar isso agora, tá bom? Então, quem está shortando o altcoin também, se o stop está próximo, dá uma ajustada, faz uma parcial, tá? Porque vai seguir o mesmo caminho altcoins. Lembrando que depois de um bom repique, fica interessante shortar de novo, porque eu acho que vai continuar caindo no macro. Valeu!